Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o presbítero Josué Batista, do canal Bereano Pentecostal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Desde já agradecemos por estar conosco, por assistir o nosso conteúdo. E neste momento, gente, nós queremos mais uma vez pedir aos nossos irmãos que nos assistem que se inscrevam no nosso canal, que curtam, que compartilhem o nosso conteúdo e que também façam comentários nos nossos vídeos. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um podcast, o terceiro podcast do nosso projeto, e desta feita vamos entrevistar mais um missionário, o missionário Fran. Daqui a pouco, nosso convidado estará conosco. Desde já, peço que fique conosco e assista a este vídeo, pois você poderá conhecer a história maravilhosa, uma história impactante de um missionário de nossa igreja e que tem feito relevantes serviços na obra do Senhor. Venha conosco para mais este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Nesta oportunidade, nós estamos aqui com mais um convidado, nosso amigo, o irmão Fran. Eu vou pedir a ele para fazer a sua apresentação inicial e depois nós vamos começar aqui um bate-papo, né, sobre o que Deus tem feito na vida do Fran. Amém. Pai do Senhor para todos, Pai do Senhor, meu amigo Josué, é uma alegria estar aqui nesse canal abençoado e na intenção de falarmos da palavra de Deus. Eu sou missionário da Igreja Assembleia de Deus de Maracanaú, estou servindo em missões há 20 anos. O conteúdo do nosso bate-papo hoje, inevitavelmente, vai estar muito relacionado a missões. Jesus disse que daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Então, meu coração está cheio disso e é uma alegria poder compartilhar com os irmãos, com a Igreja do Senhor, que vai poder acessar o canal. Muito bem. Irmãos, queremos aqui explicar que nós somos da Assembleia de Deus, em Maracanaú, do estado do Ceará, e pertencemos ao Ministério Templo Central, que hoje é presidido pelo nosso querido pastor João Gonçalves Mendes, que é também o presidente da nossa convenção. E nós já nos conhecemos há algum tempo, né, irmão Fran? Há algum tempo, há vários anos. Uns 20 anos ou mais, por aí, né? E sempre eu tenho acompanhado a sua trajetória, né? Eu vejo você como uma pessoa muito dedicada na obra do Senhor, especialmente em missões, né? No trabalho missionário. Irmão Fran, e eu gosto muito de ouvir histórias, né? Sim. Principalmente histórias que edificam, histórias que vão acrescentar algo na vida das pessoas. E as histórias das pessoas que nós trazemos aqui, gente, são histórias que glorificam a Deus, são histórias de experiências na obra do Senhor, são histórias de conversões, são histórias de milagres, né? E o irmão Franco, como ele já se apresentou, ele falou, né, que é um missionário. Muito bem, mas nós vamos começar do início, Fran, nosso bate-papo, que é a nossa conversa, né? Você já chegou na igreja sendo missionário, então você, né, desde o início da sua história na igreja, né, foi ali aprendendo também. Eu queria pedir a você que contasse para nós como foi, assim, a sua origem, a sua família, né, como é a sua história, Eu sou de uma família bastante simples. Meu pai era da Maciço de Baturité, da cidade de Redenção, minha mãe em Fortaleza. Nasci em Fortaleza, mas me mudei para o Maracanaú muito cedo. Vim para cá, eu tinha 6 anos de idade. Não tinha história de crentes na nossa família, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Então, eu lembro que eu era criança e a mãe levava a gente para uma igreja que eu nem sei se ainda existe, chamada Casa da Bênção. Tinha um movimento chamado A Prece Poderosa. E a minha mãe tinha muita fé, mas não tinha um compromisso firmado, ia para receber a bênção, para receber a vitória. Desde sempre teve essas coisas, mas eu fui ter contato efetivamente com o Evangelho já na minha adolescência. Depois de chegar aqui, fui o primeiro da minha casa a levantar a mão para Jesus. O processo começou com a tia minha, né? Meu avô tinha uma outra mulher, minha mãe tinha irmãs de uma outra família do meu avô, e uma dessas irmãs jovens se converteu, foi a primeira da nossa família a aceitar Jesus. Foi interessante que a família viu a mudança que aconteceu rapidamente na vida dela, mas pouco tempo depois ela se desviou. Mas o impacto da mudança acabou atraindo outras pessoas, e nesse movimento eu fui afetado pelo Evangelho de Jesus, e foi o primeiro da minha casa, do meu círculo, né,
familiar a levantar a mão para Jesus, e hoje eu posso glorificar a Deus que todos na minha casa são crentes em Jesus. Eu fui o primeiro lá de casa a levantar a mão, mas todo mundo, um a um, foi levantando a mão. Quando foi isso? Isso foi em 1993. Eu fiz 30 anos de fé em Jesus em agosto, 15 de agosto passado. Eu fiz um culto em ação de graças em frente à casa da minha mãe. E eu sou uma coisa rara da igreja hoje em dia, que eu me congrego na mesma congregação há 30 anos, na mesma congregação que eu aceitei Jesus. Uma raridade. Isso é raridade. Eu louvo a Deus. E foi assim, né? Não tínhamos grandes pretensões, uma família muito simples, mas que o Evangelho fez a transformação que só o Evangelho faz na vida de uma família. Às vezes eu paro para imaginar o que seria eu e os meus irmãos se não fosse Jesus, se não fosse a mensagem do Evangelho. Isso me comparando com os colegas que a gente brincava de bila na rua, soltava pipa, né? E éramos adolescentes, e o destino de muitos deles, infelizmente, é lamentável. E eu louvo a Deus, porque quando a gente fala em salvação, a salvação não é só a salvação eterna, da morte eterna, de um inferno futuro e místico, é a salvação agora. Vivi esses 30 anos uma salvação que muita gente da minha idade, da minha geração, infelizmente não viveu. E me diga uma coisa, quantos anos tu tinha? Eu tinha 14 anos na época, adolescente. Tinha acabado de fazer. Uma fase bem difícil, né? Bem que o mundo atrai muito, né? Eu tinha feito primeiro a Eucaristia com 12 e estava estudando para Crisma aos 14. Então, essa religiosidade assim, da minha mãe sempre acabou afetando a gente, né? Tinha uma freira que morava na outra rua, que fazia um movimento com as crianças e adolescentes. E Jesus, no dia que eu aceitei Jesus, esta freira disse: eu sabia que você ia ser um homem de Deus. Oh, glória. Então ela fez para incentivar, né? Sim. E foi lá no C.H., sua congregação. C.H. E você aceitou lá? Aceitei Jesus lá e ainda hoje sou membro. Vivo no meio do mundo, na obra missionária, mas oficialmente sou membro da Assembleia de Deus, congregação C.H. aqui em Maracanaú. Meu pastor Vanderlei Araújo. Na época era quem? Na época era o pastor Citônio. Antônio Moreira de Castro, um desbravador aqui do campo. Verdade. Que bênção, né? E você experimentou que quando creu, quando aceitou a Jesus, houve assim algo emocional, algo que você sentiu diferente? Sim, eu lembro que eu chorei, eu fui à frente e eu não sabia exatamente o que era que eu estava sentindo, mas era algo que inundou e que eu chorei. Na verdade foi difícil ir, alguém foi e pegou na minha mão, esses crentes abençoados que vai pegar na mão das pessoas. Ronilda, o nome da crente. Hoje ela mora ela mora na Serra Grande. Mas enfim, pegou na minha mão e foi lá, e eu fiz 30 anos agora, e eu tentei fazer contato com esse povo que foi parte desse mover, mas foi muito abençoador e muito transformador. E assim, eu aceitei Jesus numa época que o movimento pentecostal, a igreja, estava num mover muito grande. Na época tinha 30 novos convertidos jovens na minha congregação. A Assembleia de Deus no Brasil estava num movimento, um programa nacional chamado A Década da Colheita. Isso de 91 a 2000, e a meta era 1 milhão de almas. Eu nem sei. Era o pastor Valdir Bissa. Eu nem sei se alcançou 1 milhão de almas. Eu sei que eu entrei na época também, até o pastor ele morreu na época, sim, né? Esse pastor. Mas eu me lembro também. Sim, eu não sei realmente projeto, né? Se chegou no 1 milhão de almas, eu sei que eu entrei na conta. Para mim afetou. Graças a Deus, muitas vidas foram salvas. Sim. A minha esposa foi batizada naquele ano, 93, nesse sim, ano aí, 93, né? E aqui também, em Maracanaú. Sim, eu lembro que a igreja... Pastor Citônio, o pastor Simão, né? Pastor Simão Rodrigues, muito forte, o movimento pentecostal, a gente, todo novo convertido, incentivado a buscar o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, orar por cura. Então, Deus me deu a graça de nascer na fé num tempo que havia muito vigor espiritual, né? Hoje ainda tem, a igreja é uma igreja ativa, mas se a gente for fazer uma comparação geracional, a minha geração, a minha primeira geração, a minha infância na fé, tinha um pentecostalismo muito mais, como é que eu vou dizer, vívido, intenso, que dá saudade, mas cada geração tem a sua atuação, né, no movimento. Glória a Deus. Nós estamos, irmão Fran, inclusive estudando nas escolas bíblicas dominicais, né, nesse período, essa questão da missão, pregando o Evangelho, sim, até a volta de Cristo, né, em todo o mundo. Nós já trouxemos aqui outro missionário, né? Trouxemos o missionário Robert Van, né? Meu amigo. Muito bem. Então você já me respondeu, assim, a história da sua família, né? A sua origem.
e também nos falou da sua conversão, né? E agora eu queria, assim, te perguntar com quanto tempo e como foi o seu chamado, a sua vocação, como foi que você percebeu, ou descobriu, ou entendeu, né? Ou Deus revelou, mandou um profeta, ou como foi? Conta para Meu chamado nós. foi uma construção, né? Às vezes Deus dá um sonho, uma palavra, uma profecia, o sujeito vê um anjo, tem algum tipo de visão, mas eu não tive nem nada assim tão sobrenatural. Meu chamado missionário foi uma construção, e o início, o estopim dessa construção foi a leitura de um livro que eu indico, todo crente devia ler esse livro, chama-se Heróis da Fé, é um livro publicado pela CPAD, é o livro do Orlando Boyer, que foi missionário da nossa igreja aqui no Ceará. Orlando Boyer trabalhou em várias cidades da região norte. Orlando Boyer fundou a nossa igreja em Sobral, em Camusim, trabalhou em toda aquela região. Foi? O pastor Bastos se converteu num culto que quem pregou foi Orlando Boyer. Então, e assim, ele era um missionário norte-americano. Ele veio aqui, enviado por uma igreja, teve contato com o movimento pentecostal, voltou para os Estados Unidos e uma segunda vez ele veio enviado agora, já pela Assembleia de Deus americana, para trabalhar com a Assembleia de Deus aqui. Então foi um presente de Deus para a igreja brasileira, trabalhou em outros estados também. E um missionário muito ativo, muito atuante. E ele fundou eu acredito que se não a primeira, uma das primeiras editoras de livros cristãos no Brasil. E ele publicou o livro dele, né? Eu lamento que nós temos acesso a 4 ou 5 obras dele, mas escreveu 105 livros. Mas enfim, uma pessoa muito ativa, e ele trouxe, uma das primeiras edições foi esse livro, ele trouxe a história de 20 heróis da fé, né? 20 homens da história da igreja, começando por Savonarola e caminhando até um missionário que trabalhou na Índia já no século passado, esqueci, não lembro bem o nome dele agora. Mas, enfim, foi um livro muito impactante. Quando você lê Heróis da Fé, você fica assim, impactado com a piedade, o vigor, a animação daqueles homens. Charles Finney. Charles Finney vai falar sobre John Bunyan, Charles Spurgeon, Lutero, enfim, homens de Deus que fizeram coisas para Deus e tiveram uma aliança com Deus e uma vida muito, muito intensa com Deus. Isso foi impactante, né? A ideia de querer ser como um deles. Primeiro você fica meio deprimido de achar que, será que eu consigo, né? Homens que foram tão... E ao fim das contas a gente percebe que o que fez desses homens heróis foi a maneira que eles se relacionaram com Deus. O Orlando Boyer, ele faz uma percepção de que todos eles eram homens que tinham vida de oração, todos eles eram pessoas que tinham seu momento devocional diário com Deus, e a gente acaba aprendendo muita coisa. Esse livro foi o impulsionar, mas eu não tinha uma direção. Queria fazer, mas não sabia o que. Só assim, também queria comentar aqui, irmão, que esse livro também me impactou bastante. Ainda tenho aqui entre o meu acervo, e gosto de reler, porque ele é inspirador, né? As histórias são inspiradoras, né? Desses homens. A gente se acha tão pequeno, né? Se acha tão pequeno porque eles fizeram tanto, e a gente, Senhor, eu quero fazer também alguma coisa para o teu reino, né? Exatamente. E eu acho que o livro foi escrito com esse objetivo e cumpre bem, né? De vez em quando eu ouço alguém que esse livro mudou a minha vida, me direcionou. No mundo missionário, esse é um dos livros que mais geram essas sementes do chamado missionário, né? Mas eu li o livro, estava incendiado, mas não tinha uma direção do que fazer. Servi 10 anos na minha congregação, aceitei Jesus em 93, até 2003, Deus me deu a graça de servir de várias maneiras. A Assembleia de Deus tem uma vantagem maravilhosa. Se você for metido, você faz a coisa, que é uma igreja que dá muita oportunidade. Então, trabalhei com vários departamentos. Liderei jovens, dirigi oração, liderei evangelização e graças a Deus, a minha congregação sempre foi uma congregação evangelisticamente muito vigorosa. Na minha época, quando não tinha cultos na igreja, tinha cultos na rua, tinha culto todos os dias, cultos de campanha, que era como a gente chamava esses cultos campais antigamente. E servi de várias maneiras. Até que um dia alguém foi falar de uma escola missionária, uma escola de férias, uma escola curta. Mas não houve nenhuma profecia? Não houve assim. Que eu lembre, não teve nada de sobrenatural. Mas dentro da igreja, o que você se identificava mais? Evangelização, com certeza. Na verdade foi assim, esse crente veio divulgar a escola missionária, que era Scanf, ainda hoje existe essa escola, e ela é uma das escolas da Missão Safe com a que eu trabalho. A Scanf é uma escola de 20 dias,
10 dias de treinamento, junta muitos jovens numa escola em alguma cidade, passa 10 dias preparando. Depois divide esse povo em equipe e envia para as cidades. E o Messias Fernandes, por acaso, ele tinha ido visitar um parente dele, nem estava no programa aí na congregação do C2H divulgar Scanf, mas já que ele estava lá, pediu a oportunidade, falou, e eu sentadinho no meu conjunto de mensageiros do rei, lá do C2H, meu conjunto de mocidade, e enquanto o Messias ia falando, aquilo ia ardendo no meu coração, quanto mais ele falava, explicava como é, mais aquilo queimava, e quando eu já estava assim, incendiado, o Messias disse quanto era. Aí tinha um preço. Aí ficou só a fumacinha. O Messias disse, se alguém quiser saber mais, me procure, que eu trouxe uns folders aqui para entregar. Eu nem fui atrás de folder aqui. Jovem, solteiro, assembleiano, desempregado. Aí tava, enfim. Mas no final do culto, a presidente do departamento de senhoras da congregação do C2H, conhecendo a minha atuação na igreja, aquilo que ardia no meu coração, ela me perguntou no final do culto, Fran, você quer fazer esse negócio? Esse negócio aí é a sua cara. E eu disse, irmã, era meu sonho. E a irmã disse, pois as velhas da igreja vão pagar para você. E a primeira vez que eu me envolvi com a obra missionária, as irmãs, eu lembro que era R$120. E R$120 naquela época era pesado. Para alguém como eu. O salário naquela época, 94, quando muda, né, para o real, era R$100. Mas era 2004, foi depois de 10 anos de serviço. Mas já valia bastante também. Aí eu sei que as irmãs se juntaram, era 120, pouco tempo depois as irmãs mobilizaram 150 e fizeram uma cesta com produtos de higiene, que eu ia passar 20 dias fora, e fizeram uma espécie de oração, um culto de envio. Eu sei que parecia que a congregação, o movimento foi que a congregação, como se a congregação estivesse enviando um missionário para a África, e na verdade eu estava indo do Maracanã para Paquirais, que a escola aconteceu lá. E foi assim que aconteceu. A minha igreja identificou o chamado, a animação, o interesse, isso é a sua cara. E a minha igreja decidiu investir em mim. E foi o ponto-chave, né? Então foi a leitura do livro que incendiou, mas foi a escola missionária que direcionou. Aí na escola eu tive contato com outros cursos, outras escolas, e entendi o caminho que eu podia seguir para viver meu chamado. Então, O Herói da Fé, o livro, e a Scanf foi o que construiu meu chamado missionário. A partir daí eu nunca mais voltei, nunca mais servi na minha congregação como eu servi nos primeiros 10 anos, servi de outras formas. E uma das coisas que realmente, assim, dos fatores para o missionário, né, ser realmente identificado e enviado, passa por esse reconhecimento da igreja, Sim. né? Passa por esse reconhecimento da igreja. Tem o chamado divino, que é esse ardor que você sentia no coração, né? Tem também outros fatores, e um desses que eu considero principal é o reconhecimento da igreja. Sim, na verdade Deus chama e a igreja envia. Né? O envio, o Paulo vai dizer em Romanos 10, como pregarão se não forem enviados. Esse envio não é o envio de Jesus na grande comissão. Esse envio da grande comissão é para todo mundo, todos os crentes. É o envio da igreja para aqueles que têm vocação específica. Então, a gente diz para os alunos lá na nossa escola de missões, quem chama você de missionário é a sua igreja. Você não pode botar MIS ponto na frente do seu nome no Instagram e pronto, não. Para você ser missionário, tem gente que se auto-intitula. Tem gente que se auto-intitula. E a gente até orienta. Eu dou um treinamento para líderes de missões, coordenadores de missões, promotores de missões, e uma das orientações que a gente dá é essa. Quer saber se alguém é missionário mesmo? 3 perguntas. Qual é a sua igreja? Qual escola de missões você fez? E em que campo missionário você serviu? Se não passar nesse crivo, então, muita gente se chama missionário, são pregadores itinerantes que estão nas igrejas. Pregadores itinerantes são importantes para o reino de Deus, mas não são missionários. Missionário é outra coisa. Missionário é uma vocação específica. Uhum. Enquanto o pregador itinerante se encaixa no profeta de Efésios 5, Efésios 4 e 11, né? Enquanto o pregador itinerante se encaixa no profeta, o missionário se encosta no dom apostólico. Então é outro dom, é diferente. Os dois são importantes para o reino de Deus e não pode confundir um com o outro, nem colocar um na área de atuação do outro. Eu oriento. Quem é que tem que pregar em culto de missões? Missionário. Aí é difícil encontrar? Não, se você conhecer um, missionário tem uma rede. Se você conhecer um médico, esse médico te dá o contato de outros médicos. Ou esse advogado te dá o contato de outro advogado. Esse missionário te dá o contato de outros missionários. Então, faça um esforço que é a melhor maneira de servir. Bem, nós vamos prosseguindo aqui com a nossa conversa, que está muito boa, graças a Deus. Quero só fazer aqui um intervalozinho, abrir um parêntese, para pedir mais uma vez a sua colaboração conosco nesse projeto, desse podcast. E
que você se inscreva, né, em nosso canal, que você curta, que você compartilhe, que você poste um comentário, está gostando, né? Esta história do irmão Fran, a sua experiência que ele está aqui nos contando. Você conhece o irmão Fran ou não conhece? Quer falar também um pouco da sua experiência? Faça um comentário, que isso vai ajudar realmente o nosso canal a ir mais longe, pois a plataforma do YouTube ela vai reconhecer que há um conteúdo de importância relevante e vai enviar para mais pessoas. Mas, Fran, vamos continuar. Então, você teve esse chamado interior, através, né, do livro, através do pregador que foi lá, que falou do trabalho da SCANF, né? Sim. E também, na hora, se somou com esta iniciativa das irmãs, né? Que certamente foram usadas por Deus. Sim. E aí, qual foi o passo seguinte na sua história, dali em diante? Pronto. Fiz a escola de 20 dias, voltei assim, impactado, transformado. Né? Para quem não tinha. A gente tinha um movimento evangelístico normal da congregação, mas nem se compara a isso, a juntar um monte de jovens e passar um tempo em oração e treinamento. Depois eu lembro que eu fui com uma equipe, trabalhamos numa localidadezinha de redenção chamada Antônio Diogo. Foi um prático muito bom. Trabalhamos numa colônia de leprosos, vimos famílias inteiras aceitar Jesus. Você chegar na casa assim, 7 pessoas e o marido, quando o marido levantou a mão que disse assim, foi em cadeia, a mulher e os meninos, e foi muito, muito tremendo, muito transformador. Aí na escola eu tive contato com alguns professores e eles indicaram cursos maiores. Aí eu fiz um curso na Cruzada Estudantil, Profissional para Cristo, que na época era uma missão muito atuante aqui na nossa região. É um curso chamado Informe, Instituto de Formação de Multiplicadores Espirituais. É um curso focado em evangelismo e discipulado, um curso de 4 meses. Depois me orientaram a ir para Jocum, que foi onde eu fiz minha primeira escola missionária de tempo integral, ligada à Universidade das Nações, que é a ELIG, Escola de Liderança e Implantação de Igrejas. A ELIG acontece na base da Jocum, no Crato. Tem uma base da Jocum aqui pertinho, no Eusébio, mas na época eu não fiz, que era bem mais cara. A do Crato era mais barata e tinha um curso que me interessou mais, que é esse curso de implantio de igrejas. Então é um curso de 9 meses, 3 meses internos lá no sítio da Jocum no Crato e 6 meses plantando a primeira igreja na localidade do Sertão. Aí foi benção demais. Depois de 3 meses de treinamento, minha equipe foi enviada para um lugarzinho chamado São Romão, entre Altaneira e Farias Brito, na Chapada do Araripe, um lugar sem nenhum crente, sem nenhuma igreja. E a Assembleia de Deus da cidade de Altaneira alugou uma casa pra gente, alugou um ponto pra gente iniciar os trabalhos. E 6 meses depois, Deus derramou muita graça, e nós deixamos ali 49 crentes louvando ao Senhor, 16 jovens, uma igreja forte, em 6 meses. Agora sim, em 6 meses, com 6 obreiros treinados, trabalhando em tempo integral, manhã, tarde e noite, evangelização, discipulado, treinamento nos lares. Então a coisa se potencializa. Pode passar a foto. Essa foto aí a gente trabalhava num vale, mas tinha Isso 3... aí era mais ou menos para essa era nessa época. Essa foto foi de São Romão. A gente trabalhava num vale, só que tinha 4 casinhas em cima de uma serra, num lugar chamado Umburana. E nosso foco era embaixo, mas tinha 4 casinhas lá em cima. Era uma subida pesada. E eu lembro que a gente ia uma vez na semana lá na Umburana, evangelizar e dar discipulado para algumas pessoas. Da equipe que está comigo lá eram alunos, essa menina que está atrás de mim, Paula Valéria, missionária na Bolívia, a que está logo atrás dela, Silvana, missionária em Moçambique, e o que está atrás de mim, aluno também, Paulo Ricardo, pastor em Alto Santo, hoje, né? De uma igreja lá. Aqueles 2 lá de trás são nativos, pessoas lá da localidade. Foi um tempo especial e transformador. Chegar num lugar que não tem nenhum crente, evangelizar os primeiros crentes, discipular esses primeiros crentes, e sair de lá deixando a igreja viva, firme, louvando a Deus, é transformador. Tem notícias? Sim, essa cidade, efetivamente, a igreja não está mais com o vigor que estava, porque essa cidade mudou muito de pastores, e o lugar é isolado. Da sede para lá é uma descida grande. Mas o SIM, que é uma escola missionária tipo a SCANF, ligada à convenção, mandou equipes para lá. A igreja ainda está em atividade, mas não está mais. Depois que a minha equipe saiu, veio um casal de Imperatriz do Maranhão, assumiu, liderou a igreja um tempo, muito bem. Mas a sucessiva mudança de pastores, e por causa do difícil acesso à congregação, né, infelizmente acabou desassistindo. Ainda tem igrejas lá, inclusive tem uma missionária da Missão Zero, que é uma missão da igreja luterana, que é fruto desse trabalho. Aceitou Jesus no nosso trabalho lá, se converteu e casou-se com um sujeito que era da igreja luterana, fizeram curso de missões e hoje estão servindo ao Senhor, fruto
desse nosso trabalho aí. Então a igreja lá tá fraquinha ainda, apesar de ter bastante tempo, mas já tem frutos se expandindo para outros lugares. A glória de Deus, deu frutos. Glória a Deus. Então, assim, Jocum, né? Que foi realmente... Scanf começou depois Cruzado Estudantil, mas o treinamento mais forte que eu tive de tempo integral, ligado à universidade, 9 meses. Fiz esse primeiro curso, ELIG, e quando voltei da ELIG, fiz um outro curso chamado ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, que são mais 5 meses. 3 meses interno de novo, na mesma base, e 2 meses em campo de novo. Aí eu fui para outra cidade, uma cidade chamada Nova Olinda, ali pertinho, a uns 60 quilômetros de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, lugar muito religioso. Mas meu treinamento foi essas duas escolas, treinamento mais forte. ELIG, que é a Escola de Implantação de Igreja, e ETED, que é a Escola de Discipulado, da Jocum. Por que eu fiz esses treinamentos? Eu fui chamado pela Missão Ceifa para ajudar a montar as escolas que hoje a gente tem na Missão Ceifa. Aí, assim, Fran, você é um missiólogo e um missionário, ou só um ou outro? Na verdade, você acaba sendo os dois. E assim, a gente, desde o início, na lida de campo, a gente entende a necessidade de um aprofundamento bíblico, principalmente para quem trabalha com o que eu trabalhei muitos anos, que é plantio de igreja. Você vai moldar a cosmovisão. Aqueles novos convertidos de lugares como esse, e onde a gente trabalhou em vários lugares que não tinha nenhum crente de referência, os crentes de referência que eles tinham era a equipe. Então aí a gente entendeu que a nossa responsabilidade se potencializa muito, pro bem ou pro mal, né? Se a gente fosse crente ruim, devagar, fraco, desanimado, a gente ia reproduzir crente nessa mesma linha. Aí acabou que a gente sentiu a ideia de estudar mais, estudamos tanto missões quanto teologia. Tanto eu como minha esposa, e a gente orienta os missionários que passam pela gente, faça um curso teológico. Ainda que seja um curso básico, ainda que seja um curso online, faça um curso teológico, que é importante para quem está envolvido na lida, na prática de campo, ter esse substrato, esse alicerce bíblico-teológico. Então, a gente estuda muito, lê muito, e por trabalhar com treinamento, hoje, trabalhei muitos anos com plantio de igreja, e hoje o foco do nosso trabalho missionário, meu e de minha esposa, está relacionado a treinamento. Treinamos missionários em várias escolas e treinamos a igreja em evangelização, discipulado, treinamento de líderes para missões e liderança. É o que a gente faz atualmente, né? Certo. Fran, tira uma dúvida aqui. Como é que a gente classifica as diversas missões, né? Existe, a gente, por exemplo, na escola dominical agora, neste último trimestre de 2023, nós estamos falando de missões transculturais. Sim. Bastante, né? Mas tem outras, né? Outras nomenclaturas. Isso. Na verdade, os missiólogos, eles decidiram fazer essas divisões para orientar onde a igreja trabalha, para responder o onde, né? Jesus, na grande comissão, ele foi muito abrangente. Para pregar o evangelho aonde? Por todo mundo. Para quem? Toda criatura. Então isso não exclui ninguém. Então a visão de Jesus é o mundo inteiro. Mas para facilitar o trabalho e o progresso da obra missionária, a própria igreja estabeleceu esses limites que tem a ver com cultura, né? Na grande comissão de Atos 1:8, Jesus vai falar de Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, que isso poderia ser o guia principal, tanto para cada crente, pessoalmente. O que eu estou fazendo em Jerusalém? Jerusalém é onde eu vivo e na minha área de cultura. Fala a mesma língua que eu falo, come o mesmo tipo de comida que eu falo, veste o mesmo tipo de roupa que eu falo. Isso é Jerusalém. E é acessível. O que eu, como crente, estou fazendo na Judéia? O que é a Judéia? É o mesmo ponto cultural, mesma língua, mesma alimentação, mesma visão de mundo, mesmo estilo de roupa, só que agora a Judéia ela é mais distante. Eu tenho que me deslocar, né? Eu tenho que gastar mais energia. Jerusalém é o meu ponto de atuação, é onde eu vivo. Então, eu não vou gastar muita energia para cumprir a missão de Deus na Jerusalém. Para a Judéia, eu vou precisar gastar. Só que eu não recursos, né? Eu vou precisar investir mais. E assim, só que esse investimento ele não vai afetar a minha cosmovisão cultural. A Judéia é a mesma visão cultural que eu tenho. O perdido da Judéia pensa como o perdido de Jerusalém. A visão de mundo dele é a mesma. Os dois outros pontos que Jesus cita, Samaria e confins da terra, aí já muda a cultura. Então, a Samaria é culturalmente diferente de onde eu estou, como a Samaria da época de Jesus era. Os samaritanos não eram como os judeus, embora fossem meus primos, né? Podemos dizer assim.
mas eles tinham uma mentalidade diferente. E outra, quando Jesus disse para aquele grupo, vocês têm que ser minhas testemunhas em Samaria, isso não foi bem recebido por eles, porque tinha um problema étnico religioso envolvido. Isso a gente aprende uma coisa, o que é a Samaria dentro da missiologia? É aquele lugar onde eu não sou bem recebido. Então, por que a gente plantou igreja em Juazeiro do Norte? Por que a gente tem que ir para a Coreia do Norte? Por que a gente tem que ir para um país muçulmano, para a Somália? Porque Jesus mandou. Lá é a Samaria. Lá é onde eu não vou ser bem recebido. Aqueles homens a quem Jesus mandou, se fosse imediatamente para Samaria, seriam expulsos de Samaria, como Jesus foi expulso de Samaria. Depois ele conseguiu entrar na mulher do poço de Jacó e aquele, o caminho missiológico, né? A estratégia de entrar. Mas a ordem é essa. Samaria é aquele Conquistou lugar. uma, né? E vai abrindo o caminho. Que é a maneira que a igreja hoje tem que trabalhar. Então, quem vai evangelizar na Coreia do Norte não pode chegar no aeroporto de Pyongyang dizendo eu sou missionário, quero falar de Jesus. É preso. Então, há lugares onde nós não seremos bem-vindos, mas mesmo nesses lugares, a orientação de Jesus é ir. Tem que ser minhas testemunhas em Samaria. E os confins da terra, aí, é não só distante culturalmente, mas também distante geograficamente. Aí os confins da terra é gente que mora em lugares de difícil acesso, muita distância, e eu costumo chamar de pecadores escondidos. É o pessoal que mora na floresta, o pessoal que mora nas ilhas, o pessoal que mora nas montanhas. E onde quer, o todo mundo, toda criatura, significa o seguinte: onde quer que haja uma pessoa por quem Jesus morreu na cruz, é tarefa da igreja chegar lá e dizer isso a ela. E ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Mas assim, a gente pode classificar em missões transculturais, Sim, que seria... Se chama missões urbanas, que é aquela missão que você trabalha em... evangelismo local. Pronto, isso seria missões urbanas. Missiologicamente, são 4 pontos. Missões áreas urbanas, suburbanas, rurais e tribais. Então, áreas urbanas é aqui, cidades, onde tem grandes aglomerados de pessoas. Dentro das próprias cidades tem diferenças distintas, pessoas muito diferentes, mentalidade muito diferente uma da outra. E nas megacidades, que a gente tem várias no Brasil, a complicação é ainda maior. Mas no Brasil, desde a década de 80, a gente não tem complicação de evangelização em cidades, na região urbana, e nem no subúrbio. O subúrbio é perto da cidade, mas não tem a estrutura que tem a cidade. Então, o homem suburbano, diferente do homem urbano, ele é mais aberto, a casa dele tem a porta aberta, ele tem uma visão diferente do homem da cidade. O homem da cidade transformou lá numa espécie de templo que é sagrado. Para você entrar no homem urbano de verdade, é mais complicado. No subúrbio, aí o pessoal de nível social mais carente, favelas, enfim, é muito mais fácil evangelizar no subúrbio do que na região urbana. Mas a igreja já conseguiu lidar tanto na cidade quanto no subúrbio. Aí depois tem as regiões tribais, que é aquele mais afastado da zona urbana, e tem as regiões tribais, que aí já é no nível cultural. A igreja tem essas missões urbanas, tem as missões locais, tem as missões transculturais. Missões locais também são chamadas de missões culturais. À medida que a igreja trabalha na comunidade em volta dela, na Jerusalém, a gente costuma chamar de missão local. Algumas igrejas chamam de missão nacional, porque tem a ver com nacional no sentido étnico, não no sentido de país, né? Essa missão mais ligada aonde a gente está. Mas a visão de Jesus é o mundo. Ele deixou muito claro, em Mateus 3, que o campo é o mundo. O que a gente tem que pensar é, o que eu estou fazendo na Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra? O que a minha igreja está fazendo na Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra? E outra coisa, cada crente como indivíduo e cada igreja como comunidade tem que atuar simultaneamente nos 4 ambientes da visão de Jesus. Sim, uma coisa que eu... não se pode escolher o meu lugar favorito, não. Pode deixar que Jerusalém é comigo. Na verdade, cada crente tem... Eu também penso, Frank, que essa sequência que Jesus disse, não é que a gente tem que... Não, vamos primeiro evangelizar só Jerusalém. Quando terminar a tarefa, ela é simultânea, né? Exatamente. É assim que eu compreendo. É assim. Correto, né? Na verdade, eu não sei por que alguém entende primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, então em Samaria, e aí nos confins da terra. Porque em nenhuma versão bíblica, nenhuma, você vai encontrar isso. Muito pelo contrário, o texto é muito claro, Atos 1:8, mas recebereis poder ao vir sobre vós do Espírito Santo, olha as palavrinhas, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. O próprio texto não dá margem para ser primeiro aqui, depois ali, então lá.
É tanto aqui como ali e acolá. É simultâneo ao mesmo tempo. Na Jerusalém eu vou fazer o quê? Eu não vou orar para ninguém evangelizar na empresa que eu trabalho. Eu trabalho lá. Na Jerusalém, quem é que vai? Eu. Na Jerusalém, que é a minha escola, quem é que vai? Eu. Na faculdade, quem vai? Eu. Então, uma coisa que se ensina muito em culto de missões, e a lição 6 agora, principalmente, deixa eu fazer uma ressalva da lição 6, principalmente na conclusão, o pastor Wagner Gabi, você pode entender que ele está querendo dizer que você pode escolher entre ir, orar ou ofertar. E biblicamente não tem essa opcionalidade. Né? Ou isto ou aquilo, é um livro da Cecília Meirelles. Não é para escolha não, né? Então, não é você escolhe ir, escolhe orar ou escolhe ofertar. E quem faz uma coisa e não faz as outras. Não é isso. O entendimento bíblico é que cada crente tem que estar envolvido na missão, indo, orando e ofertando. Você não vai conseguir ir para Jerusalém, Judéia, Samaria e Confins da Terra. Mas para Jerusalém não tem por que você não ir. Aí, o que você pode fazer pela Judéia? A igreja de Pacajus, que eu tenho muito contato, todos os meses eles fazem cruzadas no interior. Então, pega um fim de semana, juntam os crentes e eles juntam 6, 7 carros, e um caminhão e um outro palco, e coopera numa igreja do interior. Isso é Judéia. Então, o que você está fazendo por Judéia? Né? Aí a gente pode orar, a gente pode ofertar pela Samaria e pelos confins da terra. A questão a pergunta que você tem que fazer, já é a terceira vez que eu estou dizendo isso, o que eu, como crente, estou fazendo em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, em confins da terra? Talvez nos confins da terra você vá só escolher um missionário, uma família, um projeto, e orar todos os dias. Você está envolvido nos confins da terra. Talvez na Samaria você vá ofertar uma oferta simples, R$30 por mês, para um projeto em Samaria, uma igreja que está sendo implantada em Canindé. Samaria é um lugar que você não é bem-vindo, que é mais difícil plantar a igreja lá do que em qualquer outro lugar. Mas você sabe que tem um missionário lá, uma família atuando lá, e é parte daquilo. Isso é você, crente, atuando em Samaria. Então, a pergunta tem que ser feita em nível pessoal, primeiro, e em nível comunitário, congregacional. O que a igreja Maracanaú, por exemplo, tem feito em Jerusalém? E a nossa igreja é uma igreja que faz muito em Jerusalém. Eu sou dessa igreja há 30 anos. Mas o que a nossa igreja tem feito em Judéia? O que a igreja Maracanaú tem feito por Samaria? O que a nossa igreja pode fazer pelos confins da terra? E aí a gente costuma dizer em cultos de missões, que você pode dizer indo, orando e ofertando, que é a tônica da próxima lição. Mas existem outras maneiras. Você pode divulgar, você pode treinar, você pode sustentar alguém, enfim. Você pode encorajar, mandar uma mensagem do WhatsApp para um missionário. Enfim, tem muitas maneiras. Tem muitas formas, né, de estar envolvido. Sim. O crente ele tem que estar envolvido, né? Tem que ser parte. É uma coisa que muita gente precisa ainda acordar, né? Se despertar. Sim. Porque nós fomos chamados, né? Nosso chamado para a salvação inclui também um chamado para o serviço. Muito bem, Monfran. Maravilha, viu? Gostei, porque você também trouxe aí esclarecimentos importantes, né? E eu acho missões a coisa mais fantástica e urgente para a igreja. Sim. Esse despertamento. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre a missão local, sobre a evangelização, como a gente chama, né? Sim. Departamento de evangelismo nas igrejas locais. Eu vejo que, assim, há muita boa vontade. Enquanto nessa missão, né, mais transcultural, mais ampla, nós temos vários institutos, várias instituições preparando aqueles que se sentem vocacionados, né? Por outro lado, na missão local, nas igrejas locais, eu não vejo esse investimento, eu não vejo esses treinamentos, né? Sim. Você acha necessário ou basta ter boa vontade e na verdade, vai, né? Isso é na fé mesmo? Eu acho que é uma herança ruim que a gente recebeu do próprio movimento pentecostal. E não foi de propósito. Assim, pentecostais com pouco... Pentecostais não bereanos, digamos assim, com pouco conhecimento bíblico, ele acaba se tornando místico, no sentido de que eu não preciso aprender, porque Deus vai me dar a palavra na hora. Não, aquele pessoal que acredita que... Não, se você tem um chamado, vá, que Deus vai abençoar e vai dar certo. E não foi assim. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Exatamente. Isso é uma deturpação de uma frase do São Tomás de Aquino. Mas, meus irmãos, Jesus não fez assim. Jesus não enviou ninguém sem preparo. Você só vai ler e pregar o evangelho a toda criatura no último capítulo de Marcos. Você só vai ler e fazer discípulos de todas as nações no último capítulo de Mateus. Jesus passou
3 anos, quase 3 anos e meio, preparando eles antes de enviá-los. E às vezes a gente pega, o irmão se converteu domingo, e na terça a gente já diz, vai evangelizar, fala de Jesus, vai nessa tua força. E irmão, que força? É preciso se preparar. Claro que para você evangelizar no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, na feira, não precisa de um seminário teológico nem de uma escola de missões de 10 meses, mas tem que ter treinamento. Jesus, em Lucas 9, fez isso com os 12, Lucas 10 ele fez isso com 70. E quando ele chamou os 70, você vai ler Jesus dizendo o que é para ir, o que é para levar, o que tem que comer, o que tem que dizer quando for bem recebido, o que tem que dizer, fazer quando não for bem recebido. Jesus deu instruções. Bem claro. Instruções. Jesus dividiu em equipes. E o texto de Lucas 10 diz, eu os envio adiante de mim. Quer dizer, eles iam e Jesus ia atrás para resolver alguma questão que ficasse no caminho, como aconteceu. É nesse contexto que eles são expulsos de Samaria e querem orar para Deus matar os samaritanos. Aí em Lucas 9, Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então Jesus está orientando, eles estão cometendo erros, mas Jesus está orientando. É nesse contexto de Lucas 10 que eles tentam expulsar o demônio do rapaz. Viram Jesus expulsar demônios várias vezes. Mas tem um rapazinho lá possesso, tentaram fazer do jeito que Jesus fez, não deu certo. Nesse contexto, Jesus vai dar a orientação necessária para que eles consigam. Então, qual foi a didática de Jesus com os discípulos? Primeiro, eu faço, vocês veem. Se você é bom de Bíblia, se você gosta de ler a Bíblia, no começo dos evangelhos, os discípulos estavam sempre com Jesus. Mas quem pregava era Jesus, quem curava era Jesus, quem expulsava demônios era Jesus. Eles estavam na primeira fase do processo, fase da observação. Segunda fase é o estágio, que é Lucas 9 e Lucas 10. Eu vos envio, mas eu vou junto, né, atrás para avaliar. E a terceira fase é a fase do envio, depois do tempo de treinamento. Jesus os envia. Então, biblicamente falando, Jesus não envia. A igreja faz isso, mas Jesus nunca fez. Jesus nunca enviou sem orientação. Mesmo o gadareno, que foi uma coisa assim, de repente, Jesus disse, vai e diz aos teus que grandes coisas te fez o Senhor. Conte seu testemunho, conte a sua história. Jesus disse o que era para fazer. E o que ocorre aqui, tem muita gente que ama Jesus, cheio do Espírito Santo, com muita boa vontade, mas sem orientação. E acaba, gente sem preparo, acaba fazendo o oposto. Tem gente que até tem vontade de ser crente, até conversa com crente, depois nunca mais quer ser. Porque é aquele crente com boa vontade, com animação, mas sem preparo. Então, eu louvo a Deus. Sim. A questão da abordagem, né? Isso. Precisa de uma estratégia para você. Orientações simples. Precisa de acordo com o contexto, né? É um caminho, um esboço da pregação. Na verdade, se alguém chegar para a maioria dos nossos crentes e disser, me evangelize, esse crente vai jogar um monte de verdades, mas essas verdades não formam uma história. E a redenção, ela tem uma história, com começo, meio e fim. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus cura, batiza, liberta, e batiza com o Espírito Santo e quer levar para o céu. Tudo isso é verdade. Só que para a mente do pecador isso faz pouco sentido. E o Evangelho de Jesus, ele é uma mensagem que faz sentido. O esboço do Evangelho, 4 pontos. Deus ama você e nesse amor ele estabeleceu um plano para a sua vida. Você é pecador. O pecado travou o amor e o plano de Deus. Você não consegue viver plenamente o amor e o plano de Deus porque tem um problema entre você e Deus, que é o pecado. O problema é sério, impede o amor e o plano de Deus pleno na sua vida. Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, resolver o problema e restaurar você o amor e o plano de Deus. Mas para acessar essa boa notícia, que é a vida e obra de Jesus, você tem que se arrepender e crer. Isso é o esboço da pregação do Evangelho. Agora em ordem, agora faz sentido. Há um Deus que me ama e tem um plano, o amor e o plano estão travados por causa de um problema, que é o pecado. Jesus veio para resolver o problema no meu lugar, mas eu tenho que receber Jesus pela fé. Só isso. E a mensagem é essa. A gente vai rechear isso aqui com o texto da palavra de Deus que prova cada ponto desse e confronta o pecador. Eu louvo a Deus que as igrejas têm se despertado. Ultimamente, o que eu tenho feito muito é dado esse tipo de treinamento. Como se organizar para sair, como montar uma boa estratégia de evangelização e como abordar. Como é que eu sento com uma pessoa não crente, inicio a conversa, de modo a que ao fim dessa conversa ela diga sim, eu quero, ou não, eu não quero, sabendo o que está fazendo, entendendo a decisão. Então, é importantíssimo, importantíssimo. Essa ideia de que todo crente já sabe evangelizar, que é só chegar e dizer Jesus te ama e já evangelizou, não é assim. Não foi assim que Jesus fez, não era assim na igreja primitiva. Paulo não pensava Deus assim. até usou, Fran, nessas circunstâncias, mas dado o contexto, né? Às vezes realmente uma grande carência, de uma grande pobreza de recursos humanos mais capacitados. Então, claro que o Espírito Santo não está amarrado, não está preso, né?
mas ele capacita realmente e usa de muitas formas, só que o caminho correto, né? O caminho bíblico. O caminho bíblico. É. Isso. Agora, assim, eu queria te perguntar, né, para um pastor, um dirigente, um supervisor, que queira organizar o seu departamento Sim. de evangelismo, né? Pronto, nós estamos à disposição. A Missão Ceifa, ela tem escolas de treinamento e tem escolas de vários níveis. Desde treinamentos básicos da igreja, que é isso que nossos obreiros dão, e eu dou treinamento de evangelismo, minha esposa dá discipulado, e até seminários de 2, 3 dias, que expande melhor o assunto. A nossa missão está aí para servir, e eu louvo a Deus que temos sido acessados por várias igrejas, de várias denominações, interessadas em fazer isso. Olha, a gente quer servir melhor, a gente já evangeliza, mas queremos evangelizar melhor. A gente já prega, mas queremos pregar melhor. Eu tô agendado para dar um treinamento de homilética básica para obreiros de uma igreja em Fortaleza. E isso é maravilhoso. Nós pregamos na igreja, mas nós queremos aprender a pregar melhor e queremos aprender. E isso é obra do Espírito Santo, né? Deus tem feito isso. Mas, Fran, nós estamos, né, aqui ouvindo a sua história, né? E você também está nos acrescentando muitas informações realmente que são edificantes. Agora, sim, voltando aqui para a tua história, eu queria que você nos contasse algumas experiências no campo missionário, né? Algumas coisas, a gente pode ir acompanhando aqui as fotos, já estão preparadas. Depois que eu fiz os meus treinamentos na Jocum, pode. Eu fui chamado para ajudar a montar uma escola na Missão Ceifa, que é a escola de implantação de igreja. Eu fui aluno da escola de implantação de igreja na Jocum, a Missão Ceifa estava se organizando para montar as escolas delas. A SCANF já existia, aí fizeram SCANF para adolescentes, SCANF para crianças, uma SCANF urbana e a SCANF Sertão. E aí eles juntaram alguns obreiros, gente que tinha algum treinamento, para montar essa escola. E eu louvo a Deus por ter sido parte da equipe de fundação da escola maior e mais antiga da Missão Ceifa, que é a ENIGRE, né? Eu fiz ELIG, Escola de Liderança e Implantação de Igreja. Pois nessas siglas. Eu ajudei a montar a ENIGRE, que é a Escola Nordestina de Implantação de Igreja. Por que nordestina? Porque o foco da nossa escola é plantar igrejas no sertão nordestino, em áreas não alcançadas do sertão, comunidades rurais, em geral. E Deus nos abençoou. A primeira turma foi em 2008. Nessa primeira turma nós temos, hoje, alunos dessa turma. Tem a missionária Leoneida Freire, que foi missionária em 3 países na África. Hoje ela está servindo em Guiné-Bissau. O Marcos Soares ficou 10 anos em Guiné-Bissau, falando da primeira turma. Hoje é pastor em Solonópolis. Pastor Gabriel Silva, foi aluno dessa nossa primeira turma, hoje é pastor em Piquet Carneiro. Então temos o Germano, que pastoreia uma igreja em Camocim, muita gente boa que passou por aí. E a ideia é o mesmo esquema, só que a gente acrescentou um mês, porque a gente acrescentou um mês de aulas de caráter cristão. O treinamento da Jocum foram 3 meses bem práticos, mas a gente sentiu a necessidade dos alunos que chegavam, gente que precisava de um lastro. A gente acrescentou aulas de temor do Senhor, de santidade, autoridade e obediência, perdão, né? Aulas que mexem mais com a vida do próprio crente, né? Tem gente que tem um chamado missionário, mas ainda tem que resolver umas coisas em termos morais, enfim. São bons crentes no ambiente da igreja, mas no ambiente de campo precisa de um acréscimo moral, sim, digamos assim. Porque muita gente fracassa no campo missionário, exatamente. São bons obreiros. Não ser, né? Exatamente. Essa idoneidade moral. Né? Isso. Aí, sentindo essa necessidade, a gente acrescentou um mês. Nossa escola tem 10 meses. 4 meses internos, que tem essa parte de vida com Deus e o treinamento missionário propriamente dito, de plantação de igreja, durante os 4 meses. Depois, em 6 meses, os alunos são divididos em equipes, enviados para lugares no sertão nordestino que não tenha nenhuma igreja. Esse é o nosso foco, é avançar para onde Cristo ainda não foi anunciado e plantar igrejas. Deus nos abençoou. Nós, durante esse tempo da escola, desde 2008 para cá, nós treinamos muita gente e plantamos 20 igrejas, novas igrejas em várias localidades no sertão, em Fortaleza, né? Eu lembro que teve uma equipe, um pastor ligou e, irmão, a gente quer uma equipe de vocês. Eu para qual a cidade? Pastor, não é Fortaleza. Eu disse, não, a gente vai para Fortaleza não, que a gente só vai para não ter nenhuma igreja. Mas não tem não. E onde é isso? Aí ele disse lá a localidade, ali entre Fortaleza e Aquiraz, um lugar chamado Abriolândia. E eu vou ver, eu vou lá. E a gente foi lá olhar, e realmente era uma vila de pescadores grandes, que não tinha nenhuma igreja. E enviamos a equipe para lá e plantamos a primeira igreja dessa localidade. Mas foi uma exceção. Dentro da cidade grande. Dentro de Fortaleza. Né? Os últimos dados é que 20% da população de Fortaleza é crente, e 20% de Fortaleza é muita gente. Mas tinha um lugarzinho ali que não tinha
E Deus nos deu a graça de enviar a equipe para lá, foi um bom trabalho. Hoje tem uma igreja forte, atuante naquela localidade, uma vila de pescadores, na beira da praia, na praia da Berolândia. O nome da congregação é a Congregação da Praia, porque era um lugarejozinho, mas com muita gente, né? Como quantas igrejas você vai plantar? 20 igrejas com a escola. Né? Dessas 20 igrejas eu participei, contando com algumas anteriores, de 9 efetivamente. Participei ativamente, estando presente de 9 desses projetos de plantio de igreja, a partir do zero. Mas como escola a gente já plantou 20 igrejas. A última que nós plantamos agora foi na cidade de Russas, numa localidadezinha chamada Córrego da Catita. Córrego da Catita não tinha nenhum crente. Esses nomes engraçados, né? Não tinha nenhum crente. O pastor recebeu a equipe, tratou muito bem a equipe, muito bem tratado. Deus derramou graça e muita coisa aconteceu. Essa capelinha foi um milagre que Deus fez em cima da Chapada do Apodi, uma localidadezinha chamada Aroeira d'Água. E a gente evangelizou a mulher, a senhora que construiu a capela, do lado da casa dela, hospedava o padre na casa, organizava a novena, pregamos o evangelho, essa mulher se converteu, deu a capela pra gente. E aqui nessa pontinha tinha uma cruz aí, não tem mais. Mas já era uma capela. Era uma capela católica que a família se converteu e deu a capela. E foi a igreja mais ligeira que a gente plantou. Foi muito legal. Tinha até um público, né? Já tinha. A família se converteu. E, enfim, foi um choque na comunidade, né? Porque a líder máxima da igreja se converteu. E foi muito legal porque... Isso provocou alguma reação? Sim, graças a Deus que 2 semanas depois o padre subiu a serra para saber que a arrumação era esta. E graças a Deus que eu, liderando a equipe, não estava lá no dia. Eu fui trocar os meus óculos no Moeiro do Norte, lá perto. E o padre teve que se resolver com o irmão Pedro Francisco, marido da dona Rita, que era a dona do terreno. E o irmão Pedro Francisco é aquele sertanejo dos bons, simpático que só um trator. Aí resolveu lá com o padre, disse: olha, seu padre, eu sou crente, a mulher é crente, os meninos são crentes, a igreja é de crente. E pronto, e acabou-se. E o terreno é meu? Pronto, e acabou-se. Aí, graças a Deus, a capela não tinha sido ainda, porque tem uma espécie de ligação com a diocese. Eles estavam com toda a documentação pronta há 4 meses, só esqueciam de levar quando ia para Limoeiro. Então a capela ainda não tinha sido vinculada efetivamente à igreja, então não teve nenhum problema jurídico, o padre não teve como questionar nada, mas isso repercutiu. Essa história saiu no Mensageiro da Paz, que é um jornal de circulação nacional da Assembleia de Deus. E essa história repercutiu a ponto de sair no Mensageiro da Paz, uma história muito boa mesmo. Fantástico. Deus fez muitos milagres. Não sei se foi só um. Isso é milagre, né? Milagre, Deus bons. Certo. Vamos vendo outras fotos aqui em frente, tu vai comentando, certo. Né? Teu nome é Fran? Fran de Francisco. Isso. Pronto, isso foi uma missão transcultural que eu estive envolvida. Eu fiz um curso em 2012, um curso de aperfeiçoamento. Essa escola que eu fiz em 2006, TED, eu refiz ela voltada para a comunicação em 2012. Então, teve todo o que teve na minha primeira TED, só que teve um foco em comunicação. E o nosso prático foi nos ribeirinhos. Isso aí é numa localidade na floresta amazônica chamada Arapapuzinho. Arapapuzinho é na cidade chamada Abaetetuba. A gente andou, foi de barco para chegar nesse lugar. Um lugarejo no meio da floresta. Deus abençoou grandemente. Éramos uma equipe de acho que de 20 pessoas. Muito bom trabalho. E Deus preparou esse lugar para a equipe chegar. Eles acharam uma espécie de revista Escola Dominical muito antiga. E a líder comunitária começou a estudar essa revista com o povo. E uma das lições era: Deus envia seus mensageiros. E esta mulher disse: Deus vai mandar mensageiro para cá por esse dia. Aí nós estamos estudando isso aqui. A nossa equipe chegou uma semana depois. Era uma missionária. Nossa equipe chegou uma semana depois. Foi um trabalho muito bom. E Deus abençoou ricamente. Para mim, foi uma experiência extraordinária. Né? Os ribeirinhos é outra cultura. Para nós aqui do Ceará é muita água, muito mato. Mas foi muito abençoador. Uma turma muito boa. É uma escola ligada à Jocum de Curitiba. Eu fiquei 3 meses no curso em Curitiba e os 2 meses de prática foi em Belém. Fortaleza, Curitiba e Belém. Ixi, rapaz. Glória a Deus. Aqui o irmão Fran tá numa carroça. Isso aí é na nossa base missionária. É um sítio onde funcionam as escolas internas da Missão Ceifa. É a nossa base missionária. As escolas, a Missão Ceifa tem 7 escolas. As SCAMPs, que são escolas móveis, que funcionam cada férias, ela acontece sempre em janeiro e em julho, 2 vezes por ano, em lugares diferentes. Mas as escolas de internato acontecem nesse sítio, é um sítio na Mangabeira,
Porque de Pacajus, da cidade de Pacajus, é 6 quilômetros da zona rural. É sítio mesmo. E a gente mora lá. Hoje eu moro nesse lugar ainda. O nome é CTM, é Centro de Treinamento Missionário. E a gente tem em Pacajus. A gente tem alojamento para receber muita gente. Já tivemos turmas grandes. E alguns cursos de... Essa foto é atual? Não, essa foto é antiga. Já está um pouquinho diferente do que está aí. E nessa época aí tinha uma casa de recuperação lá perto. E me chamaram para dar uma palavra para os internos da casa de recuperação. E eu disse, tá, dá um jeito de vir me buscar. Eles deram um jeito de vir me buscar aí na carroça. Chegou muito bom. A carruagem. Muito bom. Não é uma carruagem de fogo, não. Mas é uma carruagem, né? Muito bem, Fran. Maravilha. Experiência, né? Fantástica, né? A obra de Deus andou muito assim. Antigamente não tinha essa... Voltando aqui a foto, não tinha essa facilidade que hoje nós temos de automóveis, né? De transportes modernos. Então, era a pé, né? Era a pé, era de cavalo, era... E ainda hoje há quem trabalha assim, né? Apesar do avanço que a igreja tem em termos de estrutura. Essa foto é importante porque depois de trabalhar 7 anos na Missão Ceifa, 2 igrejas grandes de Fortaleza se uniram para trazer um núcleo da EMAD. A EMAD é a Escola de Missões Oficial da Assembleia de Deus no Brasil, aí em São Paulo, em Campo Limpo. E 2 igrejas grandes, o pastor Antônio José em Fortaleza e o pastor Luquias Benício, da igreja da Cidade dos Funcionários. As 2 igrejas se uniram para montar uma extensão da escola da EMAD. E eles tinham uma ideia na cabeça, mas não tinham quem fazer na prática, né? Aí, como eu chamava tanto o pastor Luquias como o pastor Jaime, que era o líder de missões da Cidade dos Funcionários, eles tinham acesso a gente, eles conheciam nosso trabalho, e eu e minha esposa fomos convidados para montar a escola, a EMAD Nordeste. E foi muito bom. Primeiro porque eu vi 2 igrejas muito interessadas mesmo. Então eles compraram um sítio, montaram uma escola. Gente, a igreja de Jesus, animado para fazer uma coisa. Compraram terreno, compraram toda a estrutura, tudo novo, data show, cadeiras, blusas, montaram a escola. O que precisa? Eu lembro que o pastor Antônio José disse, Fran, monte a sua equipe. Se você quiser, eu trago missionário do campo para fazer essa equipe. E não precisou mexer nos missionários que já estavam servindo no campo. A gente já conhecia ao longo dos anos gente que trabalhou com a gente. Joel e Renata foram alunos da Enigre, lideraram plantação de igreja em um lugar chamado Novo Jardim Alto Santo. Johnson, hoje ele lidera a outra escola interna. Tem a Enigre, que é a que eu dirijo, a ED, que é uma escola mais voltada para a transcultural. Johnson lidera a escola, foi aluno da Enigre, liderou plantação de igrejas na região do Cariri, obreiros bons que a gente conhecia. E eu e minha esposa foi a equipe de fundação da EMAD Nordeste. Então, Robert Van foi aluno desta primeira turma. Essa equipe foi a equipe de coordenação da turma do Robert Van. 16 crentes, todos foram para o prático no Cabo Verde, na África. Foi tremendo. E a escola treinou muita gente também. E Deus me deu a graça de participar da equipe de fundação da Enigre, a primeira escola missionária da Missão Ceifa, e da equipe de fundação da EMAD. Fiquei 3 anos servindo na EMAD, até que Deus redirecionou e a gente voltou para a Missão Ceifa. Mas a imagem continuou fluindo, mas Deus nos deu a graça de participar da equipe de fundação dessa importante escola missionária aqui no Nordeste. Ainda existe, né? Existe. Tá nos 2 últimos anos fora de atividade, tiveram algumas dificuldades, mas ainda existe. Até onde eu sei, eles vão recomeçar. E aqui o Fran tá... Pronto, isso aí é eu e minha esposa na Praça da Independência, em Montevidéu. Numa das equipes da EMAD, no 2º ano, eu e minha esposa lideramos mais 14 crentes no prático da escola, foi no Uruguai, foi uma experiência tremenda. Eu coloquei essa foto aí porque o Uruguai é a nação mais fechada para a religiosidade da América Latina. Isso que os falsos progressistas chamam de evolução, casamento entre pessoas do mesmo sexo, legalização das drogas, aborto, tudo isso já passou lá, já andou. O que eles chamam de progresso lá já foi, né? Já está há bastante tempo. Então a gente viu pessoas jovens fumando maconha na praça, livremente. E o povo muito fechado, muito frio para a fé. Muita coisa não podia fazer, né? O governo, a imprensa bastante fechado para a religiosidade. Quando a gente chegou, eu lembro que a igreja que recebeu a gente era uma igreja ligada à igreja de Fortaleza, um casal de missionários. A igreja tinha 10 anos e 16 crentes. Da cidade que a gente estava, era uma capital de estado, tinha 30 igrejas de crentes. Aliás, tinha 10 igrejas de crentes na cidade. E da maior tinha 30 crentes. Então era um lugar assim, bastante difícil. Quando nossa equipe chegou, 16 pessoas, a igreja que recebeu a gente tinha 16 crentes, a igreja já dobrou 100%, só com o tempo que a gente ficou lá.
E esse tempo foi um tempo difícil. Nos primeiros 40 dias, a equipe sofreu com a resistência, a frieza espiritual. A gente estudou por que o Uruguai é assim, e é uma razão muito séria espiritualmente. O Uruguai nasceu de um genocídio de verdade. Não é esse genocídio que andam inventando hoje em dia, não. Genocídio de verdade. Enquanto portugueses e espanhóis nos outros países se misturaram com a população, os espanhóis que chegaram no Uruguai, eles dizimaram a população. O Uruguai nasceu num banho de sangue. O Uruguai é europeu, branquinho, europeu. Nessa praça tem uma estátua dos 4 indígenas que escaparam do genocídio. Hoje eles honram A população o nativo. Mas assim, isso tem um peso espiritual na nação. O país nasceu num banho de sangue. Mas por que eu coloquei essa história? Porque apesar disso tudo, Deus nos deu graça, Deus nos deu direção. E tudo que não podia fazer no Uruguai, a gente fez. A gente fez trabalho de rua, culto campal, impacto de teatro. O nosso trabalho afetou... Não houve nenhum. Não houve. Deus abençoou. Que ano foi isso aí? Isso foi em 2012. Não, 2017. E a igreja foi muito bom, porque o trabalho que a gente fez na cidade repercutiu ao ponto de que a imprensa veio fazer uma entrevista com a gente. E eu lembro que foi um jornal El Pueblo, que é um jornal O Povo, que lá é uma capital de estado, e veio a televisão e uma das meninas da equipe, que era quem falava melhor a língua, para falar na televisão eu coloquei a pessoa da minha equipe que falava melhor a língua. E eu disse para a Cíntia, você vai falar de Jesus, fala do evangelho. Eles vão editar, vão cortar até onde dá. Então, quanto mais você falar de Jesus, alguma coisa vai ficar. E para minha surpresa, eles não editaram nada. Tanto o que Cíntia falou na TV, como o que eu dei a entrevista no jornal, saiu na íntegra. E pregamos o evangelho, marcamos uma audiência com o prefeito da cidade e demos uma Bíblia de presente para o prefeito da cidade. A gente tem um vídeo do prefeito recebendo a Bíblia e prometendo que ia ler. Não sei se os políticos de lá são como os daqui, mas ele prometeu que ia ler a Bíblia e muita coisa que não podia fazer a gente fez e Deus abriu as portas. Tivemos bons frutos, bons frutos. Coisa capaz, com gente possessa na rua e a gente mandar o demônio sair. Expulsando. E Deus deu graça e foi muito bom o trabalho lá. E assim, isso foi marcante para mim, para nós, né? Porque a gente viu o poder do evangelho, de quebrar a resistência. Né? No começo a gente teve que se automotivar para motivar a equipe, que estava muito desmotivada em sair, não ver resultado, de bater, ninguém sair e não ter. E a gente orou, pedimos graça a Deus e vimos a oração. E como esse treinamento que a gente teve, de ter várias ferramentas, tentar de várias formas, como isso é diferente, né? A gente não tinha só uma forma de evangelizar, que essa forma de evangelizar comum não funciona no Uruguai. Então tivemos que usar várias formas. E Deus abriu as portas, derramou graça, foi muito abençoador. Glória a Deus. Pronto, essa outra foto tem a ver com o que a gente vem fazendo mais recentemente. Eu costumo dizer que meu chamado missionário está ligado a treinamento. Né? Qual é a minha missão? Treinar o povo de Deus para servir no reino de Deus. Então é assim que a gente define a missão. A gente ensina e procura ir junto. É assim na escola de plantação de igreja e é assim nos treinamentos que a gente realiza em igrejas locais. Essa foto aí foi de um treinamento recente, está com, acredito, umas 2 semanas. Isso é numa igreja que está sendo plantada em Baretama, numa localidade chamada Sítio Trapiá. E isso aí, os novos convertidos, são novos convertidos, uma igreja que está nascendo, o missionário me chamou para ensinar esses novos convertidos a evangelizar. Tudo novo convertido. A maioria deles não convertidos. Né? Tem alguns que vêm, alguns crentes. Isso é um culto não, é um treinamento, mas é aí que acontece os cultos, é na varanda, não tem templo não, é um trabalho em nascimento. Onde é? É Ibaretama, Sítio Trapiá. O missionário Cleilson está fazendo um bom trabalho lá. É ligado à igreja em Pacajus, o missionário daí. Pronto, isso aí foi um seminário de plantação de igreja. Isso aí é a nossa sala de aula lá em Pacajus, no sítio da Missão Ceifa. E a gente fez um final de semana sobre plantio de igrejas. Um curso um curso intensivo, internato, né? A pessoa passou o fim de semana lá com a gente e teve aula sobre as 8 diretrizes básicas para a plantação de igrejas. Então, aí tem pastores, tem líderes de evangelização, tem gente que veio para aprender a servir melhor. Foi um tempo bom. E, eventualmente, a missão faz esses chamamentos, né? Você que quer aprender mais, vem aqui passar um fim de semana com a gente. E eu falei 11 horas nesses 2 dias. 11 horas. Minha esposa falou outras 3. E o pessoal saiu de lá bastante alimentado, espiritualmente impactado para servir melhor. Aí tinha gente do interior da cidade de Iracema, tinha gente de Fortaleza, tinha gente
de várias igrejas, a gente dá quadrangulante, a gente dá CBG, a gente dá Alto Santo. É uma coisa importante que eu não falei sobre a missão Safe, eu falei muito de Assembleia de Deus, mas a missão Safe é interdenominacional. A gente tanto recebe alunos de várias igrejas, como envia nossas equipes para várias igrejas. Então, as igrejas que solicitarem o serviço de treinamentos, nossa missão é servir ao reino de Deus, ao povo de Deus. Naturalmente, a maioria dos nossos contatos são dentro da Assembleia de Deus, é uma alegria servir a nossa igreja, a minha igreja, mas a missão, ela é, como toda missão deve ser, interdenominacional, né? Eu tô agendado para dar um treinamento numa igreja luterana no Crato, e isso acontece em missões. Eu louvo a Deus por ser parte de algo assim. Luterana é uma igreja bem tradicional, né? E, assim, é bom ver esse interesse, sim. Esse despertamento, né? Mas a gente pensa que Deus só está trabalhando na Assembleia de Deus, só no nosso arraial. Ainda há outras ovelhas que não são desse aprisco. E aí, às vezes, faz como Deus derramou ali sobre aqueles homens que estavam com Moisés, 70, né? Sim, mais 2 tinham faltado. E aí, rapaz, caiu lá também. Tem 2 ali que não estão aqui, estão falando também aí, profetizando. Tá? Moisés, deixa, Josué. Glória a Jesus. Mover do Espírito, né? É abrangente. Em Joel disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aqui... Pronto, isso aí é a gente divulgando a Enigre numa festa das nações que aconteceu lá na base. Então, assim, a Enigre acontece uma vez por ano, sempre de março a dezembro. Então, se você tem um chamado missionário, você quer enviar alguém na sua igreja que tem um chamado e entende que essa pessoa precisa se preparar, a Escola Nordestina de Implantação de Igreja está à disposição. Procure aí no Instagram, @Enigre, Enigre com 2 Is, Niigre, Enigre. Aí tem todas as explicações, faz contato com a gente explica melhor. Fazer uma pergunta assim meio indiscreta, Sim. Né? Talvez seja do interesse de pessoas que estejam nos assistindo, Fran. Qual o custo, assim, basicamente, assim, média? Pronto, para fazer uma escola como a Enigre, hoje você paga R$400 com a taxa de inscrição. Nos 4 meses de teórico você vai pagar 900 e esse valor cobre, lembrando que é interno, você vai morar com a gente. Cobra hospedagem, alimentação, material didático, fardamento e certificação. R$900 por mês. E nos 6 meses de prática, você vai estar em campo, aos cuidados de outra igreja, você vai pagar R$200. Esses R$200 por mês é para supervisão, porque a gente envia as equipes e tem missionários que vão supervisionar os trabalhos. As equipes vão com um líder, não viemos aluno sozinho, vai um líder ligado à escola. Então o valor seria isso, 400 de inscrição, 4.900, 6 de 200. Isso para uma igreja local é brincadeira, se a igreja está organizada. Para você pagar 900 por mês, você precisa de 30 crentes com R$30. Se tiver 30 crentes que acreditam no seu chamado, já dá para você ser aluno da Enigre. Essa aqui é a nossa, os alunos da nossa primeira turma. Isso foi em 2009, seu pastor de Juazeiro do Norte, ainda hoje, pastor Flávio Florentino. E ele tá pastor da Assembleia de Deus, sempre central de Juazeiro. Ele tinha não sei se ainda tem, mas na época a igreja de Juazeiro tinha um programa na TV local, tem uma TV regional das 33 cidades do Cariri, o nome é TV Verde Vale. E a Assembleia de Deus tinha um programa na TV Verde Vale. E quando a equipe chegou para a gente plantar a igreja perto do aeroporto de Juazeiro, um lugar chamado Novo Juazeiro, o pastor apresentou a equipe. Eu lembro que deixa eu contar um pecado aqui para os irmãos. Confessar. Quando o pastor disse, eu vou apresentar vocês na TV, para o pessoal já ficar conhecendo vocês. Eu fiquei cismado com esse negócio do pessoal em Juazeiro do Norte assistir programa de crente. Eu achei que o pastor estava viajando. Mas, incrivelmente, quando a gente ia nas ruas divulgando, o pessoal via vocês na televisão. O povo assistia programa de crente em Juazeiro do Norte. A equipe muito boa, ficamos 7 meses plantando de igreja lá. Essa aqui, missionária Leoneida, já falei, está atuando na África, Guiné-Bissau. Esse aqui, Daniel, foi para a Bolívia como missionário, estudou medicina na Bolívia, hoje é médico em Quixerê, na localidade dele. Germano pastoreou uma igreja uma igreja local em Camusim. Paulo e Thalita ficaram lá. Você envia para eles, viu, esse vídeo? Servem em outras igrejas. Esse aqui eu perdi contato, não sei por onde anda mais esse crente. Mas foi um tempo muito bom. Em Juazeiro passamos 40 dias apanhando também até encontrar a porta de entrada, como aconteceu no Uruguai. Mas depois que Deus abre a porta, que deu graça, é uma igreja grande, forte. Tínhamos uma nova convertida em Juazeiro que eu ficava espantado, que ela tinha visões. Irmão Fran, eu vi uma faixa, e na faixa tinha escrito assim, 1 Tessalonicenses 4,12. O que significa? Eu digo, irmão, fala na Bíblia. Mas Deus revelava, dava um direcionamento assim. Foi um trabalho muito bom. Depois de 7 meses de trabalho, deixamos 15 crentes, mais 15 crentes em Juazeiro do Norte, são 15 crentes de verdade. É difícil eles se converter.
Tem batismo no Espírito Santo, Tem batismo no Espírito Santo. Mesmo não é só teoria, não. Não, é muito fogo. Então, durante o treinamento, os 4 meses, acorda de manhã, todo mundo acorda de manhã cedo para ter o devocional pessoal. E tem que escrever o devocional e entregar para um líder. Todo mundo tem um mentor. Cada aluno ele é pastoreado durante esses 4 meses por um líder da escola. E aí, além disso, tem devocionais, momentos de oração, além das aulas de caráter que batem muito forte. Não é só treinamento teórico e prático, a gente tem oficina, enfim, são 4 meses de intenso preparo, e a ideia é preparar o missionário para chegar no lugar que não tem nenhuma igreja e começar a igreja a partir do zero. Então, o treinamento é intenso, é exigente. Então, e nesse processo tem trabalho também, a gente mora num sítio, tem que cuidar do sítio, quem é que cuida do sítio? Nós, inclusive os alunos que moramos lá, e a ideia é quando a pessoa chegar no campus, no sertão, ela já ter caminhado bastante em vivência no próprio sertão. Por isso que a base missionária é na zona rural, porque é onde normalmente a gente trabalha. Muito bem. Bom, já vamos entrar naquelas outras fotos, né? E só mais uma pergunta, Fran. Quais, assim, as dificuldades para se implantar uma igreja do zero, assim? Geralmente, o que é que vocês se veem em termos de obstáculos? O que é que vocês se deparam? A dificuldade real é primeiro montar a equipe para ir, né? Jesus disse isso, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Quando a gente consegue levar o pessoal para a escola, e a escola tem um programa que já está envolvido, quando a gente chega no campo, aí as dificuldades têm a ver com relacionamento. A maneira que a gente planta igreja não é aquele plantio semipresencial, que é como acontece a maioria. Uma equipe vai, passa uma tarde evangelizando, faz o culto à noite, depois volta para as casas, na outra semana vem de novo. A nossa equipe, ela mora junto. Então, a maior dificuldade e isso tem a ver com os missionários do Brasil, historicamente, se relacionar com o povo. Nós somos ruins em relacionamento, em geral. Não o brasileiro, nosso perfil é um perfil relacional, mas isso de se relacionar de maneira intensa para promover o evangelho é uma complicação. Por isso o treinamento. Então, por que a gente coloca o pessoal junto, a morar junto por 4 meses? Para não só acréscimos intelectuais, não só ouvir, aprender o que fazer, como fazer, mas morar junto. Bota um monte de gente morando no mesmo quarto, tendo que lidar com quem mexeu na minha escova, quem pegou meu shampoo, para aprender esse relacionamento. Hoje, o Brasil é o 3º país que mais envia missionários no mundo. Éramos o 2º, mas a Coreia e a Nigéria passaram no Brasil agora. Então ainda é Estados Unidos, nunca deixou de ser. Aí a Coreia e Nigéria, um país africano, passou à frente do Brasil, estão empatados. O Brasil já é o 3º, né? Considerando esses 2 aqui, 2 seria o 4º. Mas o Brasil é o 3º que mais envia missionários, mas é o 1º que mais volta. O Brasil tem a maior incidência de retorno precoce, prematuro de missionários. Por quê? Não é por falta de dinheiro, não é por falta de treinamento, não é por falta de liderança, de mentoria, relacionamento. Então, missionários brasileiros, eles têm deficiência de lidar não só com as equipes, os missionários lidar com os outros missionários, mas de lidar com a própria população. Então, é uma dificuldade que a gente procura afetar bastante, ou atacar bastante. Hoje seria a maior complicação treinar o pessoal em relacionamento. Por isso esse mês que a gente acrescentou, por isso o curso de internato. Né? Um dia desse, um presbítero lá de Pacaju disse: irmão, por que você não faz essa escola online? Que eu acho que mais gente ia fazer. Porque não dá certo o treinamento missionário online. Por que Jesus não... Mais isolamento ainda, né? Por que Jesus trouxe os 12 para perto dele, para estar com ele, né? Inclusive tem um texto muito lindo em Marcos, que é o chamado dos apóstolos, que diz assim, e chamou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. A maioria de nós pula para a segunda parte. Para que ele chamou os 12? Para enviar a pregar. Mas o texto bíblico diz para que estivessem com ele. Esse de estar junto, de montar aquele grupo, se conhecendo, brigando, arengando, né? Quem é o maior? Aquelas mesmas coisas. Isso faz parte. E Jesus tratando, né? Aí bota o meu filho de um lado, outro do outro, e os outros ficam com raiva daquilo. E o treinamento ajuda bastante nisso. Então, por isso, se eu fosse apontar que a maior dificuldade, primeiro, a que Jesus falou, ter equipes, ter alunos, ter gente. É a maior dificuldade, é montar obreiros. Uma vez que tem, esses obreiros terem preparo específico, principalmente na área relacional. Amém. Acho que daria para até falar muito mais coisas, né? Sim. Só que o tempo não permite. Esses são os principais, né?
Mas tem outras complicações. Muito bem. A gente, Frank, agora lhe pedir para que você nos fale de algumas pessoas que foram pessoas chaves que Deus usou, que foram importantes, né, na sua trajetória, porque ninguém assim, é uma ilha em si mesmo, né? A gente é fruto de orações, a gente é fruto do trabalho de outras pessoas, do cuidado, né? Da influência. E aí, eu gostaria que você falasse, eu acho que a gente começa por esse cidadão aqui, que eu conheço também muito bem. Na verdade, ao longo desses 30 anos de fé, Deus me deu a oportunidade de conhecer muita gente boa, muito homem e mulher de Deus que ama Jesus, e essas conexões influenciam a gente para a gente ser um crente melhor e um obreiro melhor. Então, embora a gente tenha um arenga ou uma discordância com um com o outro, a gente acaba aprendendo o melhor dessas pessoas. E eu separei alguns desses para falar algumas coisas específicas, né? Isso aí é o irmão Citonho, presbítero aqui do campo de Maracanaú, foi o fundador da minha igreja lá no C2H. Ele plantou essa igreja e foi pastor dela por vários anos, quase 30. E eu sou fruto do ministério dele, aceitei Jesus, cresci e recebi as oportunidades. Mas uma coisa que eu reconheço, essa foto aqui foi dia 15 de agosto passado, no meu aniversário de 30 anos de fé. Eu fiz um culto em frente à casa dos meus pais e fiz questão que ele fosse. E ele atendeu gentilmente o convite e foi. Não está mais dirigindo minha congregação, está servindo à exposição da Igreja do Campo, na sede. E ele foi, e é um sujeito, em que o irmão Citonho foi a grande influência na minha vida? Disso de desbravar, de querer ir além. Né? Então, hoje, das congregações que nós temos no campo, várias congregações, e eu acredito que pelo menos 7 delas fluíram a partir do trabalho dele. Ele cuidava da igreja do C2H, e a minha igreja sempre teve esse vigor evangelístico. Eu falei de a gente fazer muito culto campal. Então, a partir do C2H nasceu a igreja do 3, nasceu a igreja do Planalto Benjamin, nasceu a igreja do Residencial, a própria 64 é fruto do trabalho da igreja do C2H. Então, isso de ter uma liderança que tem essa visão de plantio de igreja, mas você nunca fez uma escola como eu fiz. Nunca sentou. Mas, lembra meu pai também. Mas esse vigor apostólico de vamos abrir novo trabalho, vamos querer começar do jeito que sabe, a gente fazia. Hoje eu sei que a gente cometia alguns erros, mas que Deus relevava esses erros e igrejas nasceram. Hoje a gente vê igrejas como a igreja do Residencial, igrejas bem adiantadas, né? Então, nisso de desbravar, de querer, e assim, fundou o Residencial. Eu fui o segundo dirigente do Residencial. Pronto, eu preguei muito no Residencial. Ele levava. Só aquele dizer. Tinha uma combizinha e a gente cheia de crente. A gente fazia um movimento na casa de um irmão chamado Douradinho. E os cultos começaram na casa deste irmão. E, assim, nisso de querer ir além. Hoje eu dirijo uma escola de plantação de igrejas, mas eu já nasci e convivi com um plantador de igrejas. Mesmo sem ter o aparato intelectual e teológico que a gente tem, mas com esse espírito, esse ímpeto. Então, mostrou essa referência para mim. Pastor, esse homem aí é conhecido. O pastor João Gonçalves é uma referência para mim em relação à excelência. Né? Eu gosto muito de ouvir, um bom pregador. E o pastor João diz umas coisas fortes. Isso aqui foi no culto de fundação da EMAD. Né? Tava os pastores da convenção geral, o pastor Eliseu da escola da EMAD de São Paulo. O pastor João esteve lá. Foi um tempo muito especial. Ele é uma referência para mim de querer sempre fazer o melhor, né? Eu lembro que eu ouvi o pastor João dizer uma vez que ninguém vai fechar uma rua na cidade para fazer uma coisa pequena com os gatos pingados, né? Se vamos fechar uma rua, se vamos na prefeitura fechar uma rua, vamos fazer um evento grande, significativo, vamos procurar dar o melhor. E nisso de procurar excelência no serviço no reino de Deus, o pastor João é uma referência para mim. Tudo que ele faz, né? É grande e com excelência, né? E isso é uma referência, além de tudo que ele representa para a nossa igreja, para o nosso estado. Eu amo meu pastor, temos pouco contato, eu ando muito, tá com mais de ano, eu acho que eu não tive. Assim, eu vou na convenção e ele tá ali sempre rodeado de muitos pastores, eu não me chego, né? Mas eu considero muito a pessoa do pastor João. O trabalho missionário aqui, desde a chegada dele no campo, teve um avanço. E é uma referência para mim. Ele, podemos dizer assim, que foi uma nova era, né? Sim. Antes nós tínhamos pastores, o pastor Simão, homem de Deus, né? Muito crente, muito fervoroso, né?
E, assim, foi uma época muito boa, que nos salvou muito. Mas quando chegou o ano 2000, né, que o pastor João vem assumir, né, então ele também trouxe uma nova visão e deu uma nova perspectiva também para o nosso campo, né, e crescer. Cada um Deus usou na sua época, de acordo com seu chamado. E aqui, quem é esse jovem? Esse aí é o reverendo Ronaldo Lidório, Ronaldo Almeida Lidório. Esse sujeito é uma referência para mim em duas coisas, em piedade cristã e alguém que procura fazer a coisa do jeito certo, né? O Ronaldo Lidório, ele é uma referência de missões hoje porque, muito jovem, ele foi com a esposa para uma região do noroeste da África, um país chamado Gana, acessou uma tribo que não tinha nenhum crente, os Concombas, ficaram 9 anos entre os Concombas, Deus derramou muita graça e um trabalho lindo. Nesses 9 anos eles plantaram 20 igrejas e traduziram o Novo Testamento para a língua Concomba. Então é alguém que foi para um lugar assim, do zero, efetivamente, deixou o trabalho bem feito, deixaram presbíteros na igreja, ele é presbiteriano, então o presbítero é o equivalente ao nosso pastor, né? Deixaram presbíteros na igreja e lideranças e um trabalho muito forte que ainda hoje a própria igreja Concomba enviou 5 concombas para estudar teologia e linguística e esses 5 concombas já estão terminando a tradução do Antigo Testamento. Uma igreja que nasceu a partir do trabalho missionário deles. Então, Ronaldo Lidório é a referência. Qualquer evento de missões que você vá de nível nacional, você vai ouvir Ronaldo Lidório. Eu e Bruno tivemos a oportunidade de ouvi-lo algumas vezes. Sempre a gente sabe que ele está por aqui por perto. A gente faz o esforço. Isso foi em João Pessoa, um treinamento sobre plantação de igrejas. Esses dias ele deu um treinamento online de plantio de igreja. Eu fiz também, porque é uma referência desse sentido. Primeiro, muita piedade. Ele bate muito em ser um bom crente antes de ser missionário. Seja um bom cristão antes de ser missionário. Você pode ser um missionário fraquinho, mas se você for um bom crente, Deus derrama graça. Então, enquanto ele não coloca uma coisa em contraposição à outra. Deus vai abençoar, Deus vai operar, é Deus que faz, mas isso não significa que você tem que ir de qualquer jeito, despreparado, só... Deus é poderoso, é Deus que faz, mas nós temos que nos preparar o máximo que nós pudermos. É uma referência. E até citado aqui, eu acho que, não sei se é na revista ou se Sim, tem um livro dele, publicado pela CPAD, tem, né? no subsídio para o professor. Tem um livro dele publicado pela CPAD, que é Restaurando o Ardor Missionário. Na verdade, é uma pregação que foi transformada em livro. Muito bom. O livro de referência que a gente usa na escola de plantação de igrejas é um livro dele chamado Plantar Igrejas. Muito bom. E assim... Para um presbiteriano, assim, às vezes até o pessoal acha assim, que eles também não têm esse fervor, mas sim, tem esse... Muito bom. Muito bom de ouvir. Se você gosta de ouvir pregador da internet, deixa eu dar uma dica para você. Ronaldo Lidório. Você vai ouvir boas palavras e bíblicas impactantes. Aí temos outro, né? Pronto, esse aí é o meu líder atualmente, né? Eu digo meu líder porque, embora eu seja da igreja de Maracanaú, eu acabo trabalhando muito efetivamente ligado à igreja em Pacajus. O pastor Eliakim é o presidente da Missão Ceifa. A Missão Ceifa não é da igreja de Pacajus, a Missão Ceifa é independente. Mas o pastor Eliakim é o presidente da missão e da igreja em Pacajus. Então, acaba que ele é nossa liderança 2 vezes. E por que eu coloquei o pastor Eliakim como referência? Eu coloquei o pastor Eliakim como referência de obreiro que não tem de que se envergonhar. Assim, o pastor Eliakim é aquele crente que ninguém tem nada a dizer. Ninguém tem nada a dizer contra. Assim, é aquele sujeito que cuida bem da igreja, cuida bem dos filhos, cuida bem da família. Tudo aquilo que ele faz. Você não consegue achar ninguém falando contra o pastor Eliakim, falando mal dele, a não ser que seja do temperamento. Porque ele é calado, é na dele, arriscado. A gente que trabalha com ele já se acostumou, né? Quem conhece o pastor Eliakim sabe que ele é de temperamento muito fleumático, assim, muito voltado para ele, mas com o microfone na mão, excelente pregador, bem foi missionário também. Foi missionário no Paraguai, foi missionário na África, em São Tomé e Príncipe, foi aluno de Jocum. Esse curso que eu fiz em 2006, pastor Eliakim fez no começo da história, Jocum estava começando, foi enviado via Jocum para São Tomé, teve um trabalho extraordinário, se organizou para montar a Missão Ceifa e hoje abençoa muito o nosso estado. Para a força missionária que nós temos no Ceará hoje, quase todo mundo passou pela Missão Ceifa. A esposa de Roberto, a Bruna, foi nossa aluna. Então é difícil você encontrar um missionário e perguntar onde foi... Assim, no Ceará, hoje, sim,
escola de missões mesmo, voltado para missões, só tem ela? Nós temos Jocum, duas bases. de Assembleia de Deus ou geral? Não, geral. Nós temos Jocum, duas bases, a base do Crato e a base de Fortaleza, do Eusébio. Temos um projeto de Jocum, que é a Jocum Cidade. Aí temos as escolas da Missão Ceifa, escola de férias e a Enigre e a ED, né? E essas escolas de férias estão se multiplicando, o que é uma bênção, né? Janeiro e julho viajo muito, que eu dou aulas em quase todas essas escolas de férias que tem, mas para receber treinamento missionário hoje no Ceará, como a EMAD fechou, o melhor lugar que você vai encontrar, que eu indico, seria as escolas da Missão Ceifa, Enigre e ED. E você, assim, fugindo um pouquinho aqui, nós estamos falando das influências, mas também faz parte, né? Você nota um crescimento de pessoas interessadas na missão? Sempre há público, sempre há pessoas desejosas, aspirantes. Tem a ver, Josué, com tanto que se fala sobre missões na igreja. Uma vez eu estava no interior, inclusive eu estava visitando uma missionária, trabalhando num lugar chamado Baixio. Quem pastoreava era o pastor Salles, que foi obreiro aqui nosso. E ele estava recebendo alguns pastores, e um desses pastores, de uma cidade grande, ele disse, na minha igreja não tem ninguém chamado missionário, não tem ninguém que queira fazer missões. E eu, pastor, quantos jovens tem na sua igreja? 120. Aí por que será que numa igreja de 120 jovens não tem ninguém chamado missionário, ninguém queira fazer missões? Porque não se fala de missões. Então, por isso, quando se fala em missões, o resultado de uma revista de escola bíblica como essa, de um culto missionário bem feito, desperta vocações. Desperta vocações. Se ensinar a teologia bíblica de missões, o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. A vocação missionária é um aspecto da fé, e a fé vem pelo ouvir. Se você pregar sobre cura, vai acontecer cura. Por que tem muito pouco batido com o Espírito Santo na igreja nos nossos dias? Porque não se ensina sobre isso. Então, missiologia do mesmo jeito, missões. Ensinar sobre missões, Deus desperta. É natural. Por isso, cultos missionários, eu bato na tecla, leve missionários para pregar nos cultos missionários. Porque o missionário, naturalmente, principalmente o missionário, no esquema que eu falei, das 3 perguntas, o missionário que passou por um treinamento, nós damos aulas de pregação. A homilética dos nossos cursos é uma homilética voltada para o missionário. Primeiro, trazer uma boa palavra, uma palavra bíblica, não só contar história. Missionário sem treinamento, ele chega no culto de missão e só conta história, não prega, não explana o texto bíblico. E o que alimenta o povo, ouvir história é bom, mas o que alimenta o crente que passou a semana trabalhando, Bíblia. Então, essa é a orientação que a gente dá. Pegue um texto bíblico, ensine, aplique o texto bíblico à igreja e ilustre a sua vida em missões. Aí você vai afetar a igreja. Pregue teologia bíblica de missões e conte sua história. Deus mandou fazer isso e quando alguém obedece, acontece isso. Aí você conta sua história. Então, a aula de homilética voltada nesse esquema, um bom missionário, bem treinado no culto de missões, desperta vocações no meio do povo de Deus. É natural. Então, se a igreja tem pouca gente, é porque está se falando pouco. Muito bem, irmãos, nós estamos ouvindo aqui a história, as experiências do missionário Fran, e também ele está trazendo para nós aqui um complemento em termos, né, do que é a obra missionária, e falando assim biblicamente, né, dando esses fundamentos que a gente precisa. Sim. Eu creio que está sendo de grande proveito e edificação para todos vocês. Mas eu quero fazer uma última pergunta aqui para o meu amigo, mas uma pergunta não voltada diretamente para missões, né? Eu quero, Fran, saber, assim, na sua vida de família, né? A questão familiar. Como foi o seu encontro com a sua esposa, que também é missionária, né? Sim, missionária. Conte aí um pouquinho da sua história romântica. Das muitas bênçãos que a vivência missionária trouxe para mim, talvez uma das principais foi essa crente, Bruna Carlani. Ela era da igreja de Pacajus, ovelha do pastor Eliakim. Eu brinco dizendo que a gente se conheceu em tempos diferentes. Na verdade, ela me conheceu quando eu fui dar aula no SCANF, que ela era aluna, em Baturité, isso faz tempo. E eu fui dar uma ministração num devocional, só que tinha 120 alunos. E eu vim dar aula de manhã, nessa época eu estava trabalhando numa empresa aqui no Maracanaú, não estava engajado efetivamente, mas o pessoal me chamava para falar. E eu falei, e ela me conheceu, mas eu não conhecia ela, porque tinha 120 alunos, eu não tinha como conhecer. Aí depois teve um outro curso menor, que também é uma das escolas da Missão Ceifa, que é o CETRED, são seminários. A CETRED é turma menor, e ela
fez um CETRED de discipulado, e eu fui dar aula também. Aí sim, a turma era 15, 20 alunos, aí foi quando eu a conheci. Acabou que ela liderou o discipulado na sede do Pacajus, organizou o programa de discipulado da sede. Hoje tem obreiros que foram discipulados dentro desse programa. Ela discipulou diáconos da igreja hoje, e que são diáconos hoje, né? E depois, esse curso que ela fez como aluna, CETRED, ela assumiu a coordenação do curso da Missão Ceifa e me chamou para dar aula num núcleo que eles estavam fazendo em Fortaleza, no Henrique Jorge. A gente viajou junto de Pacajus por Henrique Jorge, aí pronto. Aí nesse mistério a gente começou a conversar e tinha desse mesmo chamado, essa mesma intenção espiritual, e foi muito bom. Depois a Bruna me disse que queria fazer a escola, a gente começou a namorar e ela foi aluna da Enigre, eu acho que da segunda ou terceira turma, não lembro mais. Mas foi a primeira vista? Foi, na verdade, eu não sei como foi, não sei se ela me viu primeiro antes de eu ver ela, eu sei que aconteceu e houve amor e tem amor até hoje. O fruto desse amor é o Carlos Manuel, nosso bebê. O pastor Eliakim orou pra gente, por nós, quando a gente disse que ia namorar, orou no nosso noivado e veio no C2H celebrar o nosso casamento. A gente convidou ele, veio de Pacajus para quê? É importante dizer isso, porque ele hoje é nosso líder. E apresentou o Carlos Manuel. Amém. É o nosso menino. A gente colocou o nome dele em honra aos nossos pais. O nome do pai da Bruna é Carlos, o pai dela já morreu. E o nome do meu pai é Manuel, está aí firme e forte. E o nosso menino em honra aos nossos pais é o Carlos Manuel. Carlos Manuel. Então, fui muito feliz, são bênçãos na minha vida. A gente teve que reorganizar. A gente, nesse movimento de missões, trabalha muito, serve muito, viaja muito. Mas a chegada do Carlos Manuel deu uma sacudida que a gente teve que reorganizar muita coisa, mas não parou. Vocês moram lá? Nós moramos no sítio, na missão, em família. Com a gente hoje, tem um casal, um boliviano que veio fazer a escola, casou com uma brasileira, teve uma filhinha. Eles estão voltando para a Bolívia agora em dezembro, mas estão morando lá com a gente. E obreiros solteiros, né? A gente mora no alojamento. Mas foi bênção demais. Nosso ministério funciona junto. A gente acredita efetivamente em chamado familiar, né? Então, nosso chamado se completa. Eu sou mais voltado para... Se assim, não for o casal, né? Fica como se fosse uma carga posta, é isso mesmo. E Bruna é muito preparada. Ela tem preparo melhor do que eu. Ela ama discipulado. Então, quando alguém me chama para dar aula de discipulado, normalmente eu sei que eu não sou a melhor pessoa porque eu conheço ela. Eu sei que ela tem mais histórias, mais testemunhos. Embora a gente plantou igreja, discipula as pessoas, então, mas a Bruna liderou um processo de discipulado numa igreja sede de campo. Então ela tem e foi aluna da escola, e tudo que eu vivi, ela viveu, mas ela tem uma vivência maior em termos de discipulado. Fez o curso teológico dela. O meu curso teológico foi no IBCF. Eu fiz a última turma do IBCF aqui, depois fechou o seminário. E o curso dela foi na Metodista de São Paulo, que é uma universidade grande, importante em termos teológicos. Então, em muita coisa ela tem muito preparo. E junto a gente consegue fazer um bom serviço no reino de Deus. Muito, muito boa esposa, boa mãe. A gente tem se esforçado, né? Às vezes a gente se atribula e eu não sei ser mãe, não sei ser pai. E aí depois a gente pensa, mas o Carlos Manuel também não sabe ser filho. Nós estamos tudo aprendendo. E Deus tem dado graça, tem sido uma bênção para nós. Muita revelação. Deixa eu falar para você que não é casado, case. Para você que não tem filho, tenha. Porque você vai aprender coisas sobre o reino de Deus que só aprende efetivamente depois que casa e tem filhos. Tem conceitos do reino de Deus que você só vai entender de fato quando você casar e tiver filhos. Primeira vez que Carlos Manuel disse papai, eu entendi Mateus capítulo 6, Pai nosso que está no céu. Eu tinha uma ideia do que aquilo significava. Mas quando ele disse papai, eu tive a revelação do que aquilo significa. Tem um insight ali, né? Então, glória a Jesus, que coisa boa, Fran. Você não sabe a alegria que eu tenho de tê-lo aqui, né? Nosso trabalho é iniciante ainda, gente. Estamos dando os primeiros passos aqui na internet, movido por uma vontade, né? Que assim, uma motivação que eu creio que vem de Deus, né? De trazer essas histórias, de disponibilizar para que elas cheguem a pessoas. Quem sabe um jovem aí lá na sua congregação, sim, lá em algum lugar do Brasil, do mundo, sei lá, ele ouça a sua história, né? E sim, se inspire e deseje também dar esses passos que você deu e alcançar, né? Essa bela
trajetória no reino de Deus, e eu fico realmente assim, grato a Deus por nos permitir fazer isto, né? E grato porque você veio, né? Você veio, mas assim, estamos encerrando, agradecidos, né? Eu queria só que você fizesse aí as suas considerações finais, desse alguma palavra ainda, se tivesse aí, tá certo? Amém. Quero primeiro agradecer pela oportunidade, né, pela iniciativa, bênção demais. Eu acho que nós como igreja temos que tomar esse espaço mesmo na internet, né? Tem muita gente fazendo muito podcast, falando muita bobagem. E o povo... Deixa eu só dizer uma coisa disso que você está dizendo. Sim. E assim, a gente vê muito podcast de canais grandes, e assim, cristãos inclusive, né? Mas estão levando pessoas, né? Outras pessoas, né? Claro que tem boas histórias, tem bons testemunhos. E agora o nosso povo aqui, né? De Maracanaú, do Ceará, né? Muitas vezes tem tantas histórias lindas, tem tantas coisas boas que Deus fez e que ficam no anonimato, ficam escondidas, né? Então por que não? Por que não trazer isto, né? É esse o meu... Iniciativa de Deus mesmo. Tenho certeza que vai abençoar a nossa igreja e tem a internet, vai abençoar pessoas em qualquer lugar do mundo que Deus direcionar. Então eu agradeço a Deus e incentivo, vamos fazer, vamos chamar muita gente boa. Tem muita gente boa que viveu boas histórias no reino de Deus e histórias que precisam ser ouvidas, né? E que vai abençoar. É até um mandamento, proclamar os grandes feitos do Senhor. Aquilo que Deus faz não é para a gente guardar só para nós. E eu fico feliz de ser parte disso, desse início. Espero que seja um bom início e que prospere muito mais para a glória de Deus. Eu quero encerrar com uma passagem bíblica que eu uso muito quando estou dando treinamento nas igrejas, que é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que Paulo, orientando a Timóteo, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então, o que Paulo está orientando? Ele está dando o perfil do obreiro aprovado, mas primeiro ele está jogando a responsabilidade em cima de Timóteo. Procura apresentar-te, né? Que às vezes a gente ora, Deus me aprova, Deus me ensina, Deus me faz ser assim. Mas Paulo jogou a responsabilidade. Quem é que tem que procurar ser um obreiro aprovado? Você, Timóteo. Faça o que tem que fazer. Procure. Se você já é porteiro, o que você pode fazer para ser um porteiro melhor? Se você já canta, o que você pode fazer para cantar melhor? Se você já prega, o que você pode fazer para pregar melhor? Seja o que for que você faz no reino de Deus, procure se apresentar a Deus aprovado para fazer melhor. E ele dá as marcas dessa aprovação, são duas. Primeiro, a aprovação moral. O que é um obreiro aprovado? Que não tem de que se envergonhar, que ninguém tenha nada a dizer da sua conduta, da sua vida moral, da sua vida com Deus, da sua vida familiar. E segundo, preparo ministerial. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso de manejar a palavra da verdade é servir, eu gosto do qualificativo, não é manejar a palavra da verdade. Obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Esse bem pequenininho aí no meio, é muito importante. Manejar bem é muito mais do que saber uns versículos decorados. Manejar bem é muito mais do que saber dirigir um culto na Assembleia de Deus, que já tem um roteiro pronto, né? Manejar bem é saber a palavra e saber o porquê, é saber a resposta, saber a razão da resposta. Então, o obreiro aprovado está firmado nessas duas pernas. Não tem de que se vergonhar, preparo moral, maneja bem a palavra da verdade, preparo ministerial. Então, nosso foco como missão, como igreja, como treinadores, mestres no reino de Deus, é que os obreiros do reino de Deus sejam aprovados nesses termos: vida santa, vida em obediência, vida em santidade. Jesus chamou para que estivessem com ele. Está com ele para quê? Aprender vida com ele, vida piedosa. Enviar-se a pregar, servir. Paulo vai dizer em outro texto a Timóteo também: tem cuidado de ti mesmo, vida moral, vida espiritual, e da doutrina, teu ensino, ministério. Então, esses dois pontos do obreiro aprovado, você vai encontrar várias vezes no Novo Testamento, e é isso. Deus quer que você seja um bom crente, tanto tem vida com Deus, vida de santidade, vida de oração, vida na palavra, como tem preparo. Sabe como evangelizar, sabe como pregar, sabe como discipular, sabe como servir no reino de Deus. Seja obreiro aprovado e Deus vai aprovar você no nível que só Ele pode aprovar, no nível da honra, né? Jesus disse: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Glória a Deus. Muito bem, gente. Nós estamos agradecidos, né, por tudo que o Senhor nos permitiu hoje viver aqui, tá certo?
eu quero te convidar a ser um bereano conosco também. Como é que você vai ser, né, um bereano pentecostal? É se inscrevendo no canal, tá certo? Compartilhando esse vídeo, compartilhe, né, com os jovens da sua igreja, compartilhe aí com os obreiros e faça com que esta bela história, este maravilhoso testemunho possa chegar a muitas pessoas, né? A muitas vidas, tá certo? E no mais, agradecer se você nos assistiu até aqui, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te recompense, que o Senhor seja contigo. E, mais uma vez, gente, falar da importância, do valor da evangelização, da missão, né? E aqui o nosso trabalho tem esse intuito, tá certo? Então, nos ajude nesse sentido, que Deus abençoe. Irmão Franquia, só encerrar com uma frase que eu li, eu acho que você conhece bem, né? Que diz assim: se não aqui, onde, né? Se não agora, quando? Se não você, quem, né? Então é a urgência do chamado de Deus, né? Da obra de missões, diante de um mundo tão tenebroso, tão mal, e que tem muitas vidas ainda para serem tiradas, né? Serem salvas, serem libertas, tá certo? Amém. Só me permita uma última colocação. O mundo, meus irmãos, não tem outra chance a não ser uma igreja obediente à ordem missionária. Jesus já fez o que precisava ser feito, Deus já fez o que precisa ser feito, o Espírito Santo está aqui para fazer o que tem que ser feito. Mas se a igreja calar, o mundo perecerá. Só quem pode pregar o evangelho, que vai salvar as pessoas, é a igreja, ninguém mais. A única solução para o mundo é uma igreja obediente, falando de um Jesus que já fez o que precisava ser feito para que o mundo fosse salvo. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe.